Hello students, how are you? E aí, terceirão, tudo bem com vocês? I am Teacher Carlos, sou o professor Carlos, and let's start our English class. E vamos iniciar aqui a nossa aula de inglês, hein? Então se organizem aí, peguem todo o seu material para que a gente possa começar a nossa aula e vocês daí fazerem as atividades que eu vou propor aqui hoje, tá bom? Dê uma olhada aqui nos nossos objetivos, vamos lá. Hoje nós iremos aprender alguns phrasal verbs, então nós vamos falar especificamente aqui, então a nossa aula ela vai ter muito vocabulário, muita palavra nova, tá? Então toda palavrinha, qualquer coisa que seja nova aí, ó, vai anotando, vai colocando significado, para vocês poderem ir memorizando, tá bom? Daí eu tenho as seguintes perguntas aqui para a gente poder ir refletindo sobre os phrasal verbs. What are phrasal verbs? O que são phrasal verbs? Que em português a gente traduziria como verbos frasais. Do you know how to use them? Você sabe utilizá-los? Are they easy or difficult to understand? Eles são fáceis ou difíceis de entender? Phrasal verbs eu tenho certeza que não é novidade, pois em algum momento aí já foi falado sobre, tá? E é muito importante a gente sempre estar retomando por algumas situações que a gente precisa levar em consideração. Dê uma olhada aqui, olha só. Phrasal verbs are phrases that indicate actions. Os verbos frasais são frases que indicam ações. Por que eu digo frases? Porque eu vou falar mais para frente aí, porque você sempre vai formar, um phrasal verb ele sempre vai ser formado por duas ou três palavras juntas, tá? Por isso que a gente chama de verbo frasal, tá? Most of the time, they are used in spoken English and informal texts. Essa segunda informação aqui ela é muito importante. Por quê? Na maioria das vezes, esse tipo de verbo ele é utilizado principalmente na língua falada. É muito comum de ser utilizado no dia a dia do inglês. Então, um nativo de língua inglesa, ele utiliza muito esse tipo de verbo no dia a dia. Então, a gente que está estudando, qualquer língua que você aprenda, claro, você vai tentar se aproximar o máximo possível do nativo na forma de falar e de se comportar naquele idioma. No inglês, uma das coisas que aproxima você disso é tendo conhecimento dos phrasal verbs, tá bom? E aqui eu tenho alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui ó, take off, hold on, make up, and etc. Então, assim, o take, ele significa dependendo do contexto, né? Por exemplo, take a shower, tomar banho. Take the test é fazer a prova e por aí vai. Take off é muito utilizado, por exemplo, na aviação, quando a gente fala decolar, que o avião vai decolar, tá? Hold é segurar. Hold on, esperar. Make, fazer. Make up, ele significa inventar ou também fazer as pazes, tá? Daí qual é o problema? Aí você pensa, meu Deus, o que tem a ver fazer as pazes com o verbo make, que significa fazer, tá? Uma informação importante é a seguinte, phrasal verbs não dá para traduzir ao pé da letra. Então, tem que ser compreendido o sentido dele. Se você for ao pé da letra, você não vai chegar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, vai chegar ao erro, inclusive. Então, não dá para traduzir ao pé da letra, tá bom? Então, é interessante você entender ele como um geral. Por isso que as atividades que eu vou propor com imagens, formação de frases, por exemplo, buscar definições, são ótimas estratégias que vai nos ajudar a entender e memorizar alguns phrasal verbs, porque existem vários, tá bom? Então, olha só. Aqui eu estou falando, aqui nós vamos ver exemplos de verbos frasais com duas partes. Então, você vai ter um verbo mais um advérbio, ou verbo e uma preposição. Então, por exemplo, quando eu falo de verbo e preposição, são partículas como up, in, on, out, off, of e várias outras, tá? E aqui eu estou falando sobre duas partes, mas pode ter três também. Por exemplo, aqui ó, break up. Terminar um relacionamento é o significado. Então, break mais o up, tá vendo? O break sozinho significa quebrar. Get away. Get sozinho significa pegar, por exemplo. Get away, escapar. Hold on, que eu falei anteriormente, esperar, aguardar. Um exemplo com três, por exemplo, é put up with. Put up with. Eu tenho aqui três partículas, três palavras, né?
é um phrasal verb também. Então pode ser com 2 ou 3 palavras, tá bom? Put up with significa tolerar, ok? Beleza, vamos lá. Let's practice. Match the words to the pictures. Eu tenho aqui alguns phrasal verbs. E eu tenho aqui algumas imagens. É como se, vamos imaginar que você tenha a imagem aí no seu caderno, tá bom? Daí você iria colocar as palavrinhas juntas. Tenta relacionar de modo aí, nem que seja você colocando o significado em português para relacionar com as imagens. A imagem, a ideia é ajudar vocês a entender o significado dos phrasal verbs. Use o dicionário à vontade, se preciso for também. Eu já volto para corrigir, vamos lá. Bora ver as respostas? Então nós temos aqui, ó, give up, desistir. O carinha que está levantando a bandeira, tipo, desisto. Look for, procurar por. O verbo look significa olhar, né? Look for, procurar por, ele está procurando alguma coisa. Come round, que significa visitar. E break down, ó, outro phrasal verb com break. Nós vimos ali o break up, que é terminar um relacionamento, né? Break down é quebrar, no sentido de veículos, tá? Não de que quebrou um vaso da casa, não. Aí seria somente break, tá? Praticando mais. Number 2. Read the definitions about some phrasal verbs and match them. Eu tenho aqui 3 definições de phrasal verbs. Os phrasal verbs que estão no quadro, ó. Forget about, agree with e look after. A ideia é que você leia as definições e escrevam na frente, coloca A, B e C no caderno, e daí você escreva qual é o phrasal verb que pertence àquela definição ali, tá bom? Então são esses que estão aqui no quadro, ó. Forget about, agree with e look after. Dá uma lida, busque aí as palavras cognatas, as que você conhece. Se necessário for, não tem problema, vá até o dicionário, tá bom? Façam aí a atividade que eu já volto para corrigir.
Bora ver aqui? Vamos checar? Então vamos ver. Letra A ficou look after, tá? Vamos ver. Take care of somebody or something. Tomar conta, cuidar de alguém ou de alguma coisa. Então, se você vir e fala assim, eu vou cuidar, não vou poder sair porque eu tenho que cuidar do meu irmão. I will have to look after my brother. Ok? Cara, o seu inglês fica muito mais rico, muito mais pertencente ao dia a dia, sabe? Letra B. Forget about é a resposta. Now remember something, not have something in your mind anymore. Não se lembrar de alguma coisa, não ter algo na tua mente mais. Forget about, esquecer sobre alguma coisa. E a última aqui, agree with, que seria concordar com. Have the same idea as another person about something. Ter a mesma ideia que uma outra pessoa teve sobre alguma coisa. Então, agree with, concordar com. Ok? Vamos seguir? Tem mais exercícios aqui para a gente praticar. Number 3. What are the people doing? Complete the sentences with phrasal verbs. As imagens estão aqui para poder ajudar também, tá? E daí, leiam as 3 frases com calma. Os phrasal verbs, eles estão aqui embaixo. Olha, going back, trying on e turning up. Leia com calma, utilize da parte não verbal, das imagens para ajudar você no entendimento. E completem aí. Coloque o número 3, A, B e C no caderno e vai colocando as palavras, tá bom? Já volto para corrigir. Vamos lá. Vamos corrigir o nosso exercício de número 3. Vamos lá? Então, na letra A ficou assim, olha. Jack is turning up the volume. Jack está aumentando o volume, tá ok? Então, turn up, aumentar, no sentido do volume, tá? Letter B. Lizzie is trying on his new suit. Lizzie, ela está experimentando sua nova roupa, tá? Então, try on, experimentar. Vestimentos, no caso, tá bom? Letra C. They're going back to Italy. Eles estão retornando para a Itália. Então, go, ir. É o verbo ir. Go back, voltar, retornar. Ok? Beleza? Número 4. O exercício número 2 que a gente fez, se não me engano, foi que você tinha a definição e daí você tinha que colocar o phrasal verb ali equivalente. Aqui nós vamos fazer o contrário agora, olha só. Write a definition of the phrasal verbs below and make a sentence with each one. A ideia para que... Aqui eu tenho 5 phrasal verbs. A ideia é de você escrever a definição aqui na frente. Um dicionário pode ajudar bastante, tá? Ou alguma ferramenta online, por exemplo.
E daí depois, no caso essa parte vai ficar por conta de vocês, não tem como eu corrigir. Depois a ideia é de que vocês formulem, inventem uma frase com esse phrasal verb, o que consequentemente vai ajudar bastante no entendimento, na memorização do sentido e significado desses phrasal verbs que estão aqui, tá bom? Tempinho para fazer a atividade, vamos lá. Eu não sei a ferramenta que você utilizou, então se porventura estiver muito diferente do que está aqui, depois vocês podem anotar com mais calma a minha resposta também, tá bom? Mas se você utilizou aí as ferramentas de dicionário de modo geral, tenho certeza que não vai dar problema, tá bom? Vamos ver aqui, ó, run out. Have no more of something. Então, run out é ficar sem, não ter mais alguma coisa. Throw away, put something in the dustbin because you don't want it. Throw away é jogar fora, né? Colocar alguma coisa na lixeira porque você não quer mais. É uma definição. Go out with. Have somebody as a boyfriend or girlfriend. Então, bem ao pé da letra seria sair com alguém, mas é quando você de fato já tem um relacionamento com um namorado ou namorada. Break up. Stop being with somebody. Break up nós vimos já, né? Que é terminar um relacionamento. Let down. Not to something that you promised to for somebody. Então, let down, ele se aproxima muito do desapontar. Então, por exemplo, I lied to my dad. I let him down. Eu menti para o meu pai, eu desapontei ele. Ó, uma frase que você poderia inventar. Run out. I can't run out of my cell phone. Eu não consigo ficar sem o meu celular. Frases simples assim que vocês podem inventar que ajuda a interpretar, entender e memorizar os phrasal verbs, tá? E eu tenho uma outra atividade para vocês aqui, ó. Escolha 4 verbos frasais estudados nesta aula e escreva um parágrafo ou um diálogo. Isso vai demandar tempo. Mas eu vou dar um tempinho para vocês escolherem quais que vocês querem aí. Eu vou querer esse, porque eu posso inventar um diálogo assim assado. Pensa nos personagens, esboça alguma coisa aí, tá? Tem que ter 4 phrasal verbs, hein, pelo menos, estudados na aula. Vai aí, já volto.
Eu tinha pedido para que vocês esboçassem alguma coisa aí, né, mediante o que foi pedido aqui nesse Let's Practice, né, nesse Vamos Praticar, escolhendo 4 verbos frasais estudados na aula e escrever um parágrafo ou um diálogo. Talvez um diálogo é legal, né? Então use a sua criatividade, né, pessoal? Por exemplo, você poderia falar que você jogou um papel fora, e era um documento importante, né? E acabei deixando alguém desapontado porque essa pessoa agora vai ter problemas e ela não pode ficar sem este documento. Então, olha, eu já dei uma ideia para vocês aí com 3 phrasal verbs diferentes que a gente pode utilizar, tá bom? Então, façam essa atividade aí depois com mais calma, vai buscando aí ajuda nas ferramentas de dicionários, por exemplo, pedir ajuda a alguém, quem quer que seja, e é uma atividade que vai ajudar você a memorizar mais esses phrasal verbs estudados. Tá bom? Bom, eu vou parando por aqui. Vou encerrando a nossa aula, né? Sobre os phrasal verbs. Gente, existem muitos outros. Aqui eu apresentei alguns. Vamos aprendendo aos poucos vários desses aí e vamos colocando esses phrasal verbs em uso, né? O que, consequentemente, vai ajudar a gente a memorizá-los com mais facilidade. Do que você pegar listas e ficar tentando que ler, repetir listas. Não, vamos colocar em uso que eu acho que é o melhor jeito. Tá bom? Então é isso daí. Thank you so much for being here with me. See you next class. Bye bye.